3 filhos abandonam os pais no Natal. Horas depois, eles receberam 4 milhões de reais. O que você faria se seus próprios filhos te abandonassem na véspera de Natal? E se apenas algumas horas depois, enquanto você lutava para sobreviver, alguém aparecesse com notícias que mudariam tudo para sempre? Esta é a história de Maria e João. 2 pessoas que deram tudo pelos filhos, apenas para serem descartadas, como se nunca tivessem importado. Fique até o final, porque o que aconteceu nas horas seguintes ao abandono é algo que ninguém poderia prever. Antes de começarmos, por favor, deixe seu like neste vídeo e nos conte nos comentários de qual país você está nos assistindo hoje. Estou ansioso para ler cada comentário e descobrir que nossas histórias alcançam tantos corações ao redor do mundo. Agora, vamos começar com esta história, que tenho certeza que vai tocar sua alma. A neve caía pesadamente naquela tarde de 24 de dezembro. Os flocos brancos dançavam no ar gelado, criando um cenário que deveria ser mágico, mas que para Maria parecia carregado de um pressentimento sombrio. Ela ajustou o cachecol velho ao redor do pescoço e olhou para João, seu marido de 58 anos de idade. Eles estavam de pé na calçada em frente ao prédio onde moravam há apenas 3 semanas, um pequeno apartamento de 1 quarto que conseguiram alugar depois que Lucas, o filho mais velho, pediu que saíssem da casa onde moravam porque precisava do espaço. Maria tinha 56 anos e seus olhos castanhos refletiam décadas de trabalho árduo. Suas mãos, calejadas e marcadas pelo tempo, tremiam levemente enquanto segurava uma pequena mala velha. Ao lado dela, João carregava uma sacola com as poucas roupas de inverno que possuíam. O carro de Lucas parou na frente deles. Era um SUV novo, daqueles que custam facilmente 200 mil reais. Lucas saiu do veículo com um sorriso que não alcançava os olhos. Ele tinha 35 anos, usava um casaco de marca e seu relógio brilhava no pulso. "Prontos?" perguntou ele, com um tom de voz que Maria não reconhecia. Parecia frio, distante, como se estivesse falando com estranhos. "Sim, filho", respondeu Maria, tentando sorrir. "Estamos ansiosos para passar o Natal com vocês. Faz tanto tempo que não reunimos toda a família." João colocou a bagagem no porta-malas e eles entraram no carro. No banco de trás já estavam sentados Renata e Bruno, os outros 2 filhos. Renata, de 32 anos, estava mexendo no celular com as unhas perfeitamente feitas, sem nem levantar os olhos para cumprimentar os pais. Bruno, o caçula de 28 anos, apenas acenou brevemente antes de voltar a olhar pela janela. O silêncio dentro do carro era pesado, sufocante. Maria tentou iniciar uma conversa. "Então, Lucas, como vão as coisas no trabalho? Você disse que estava para receber uma promoção." "Estão bem", respondeu ele secamente, mantendo os olhos fixos na estrada. "A promoção saiu. Vou ganhar 45 mil por mês agora." "Que maravilha, filho!" exclamou Maria, com genuína alegria na voz. "Sempre soubemos que você chegaria longe. Você se lembra quando seu pai trabalhava 3 turnos para pagar sua faculdade particular? Aquilo custava R$ 3.200 por mês na época, e a gente ganhava menos da metade disso. Mas valeu a pena ver você se formar." Lucas não respondeu. João colocou a mão sobre a de Maria, um gesto silencioso que dizia 1000 palavras. Em 34 anos de casamento, eles haviam aprendido a se comunicar sem precisar falar, e naquele momento, ambos sentiam a mesma coisa. Algo estava errado. Muito errado. O carro seguiu pela estrada que saía da cidade. Maria franziu a testa. "Para onde estamos indo, Lucas? A casa de Renata não fica do outro lado?" "Mudança de planos", disse Renata, finalmente levantando os olhos do celular. Sua voz tinha um tom de impaciência que cortou o coração de Maria. "Vamos para um lugar diferente este ano, mas vocês disseram que faríamos o jantar de Natal na sua casa", insistiu Maria, a preocupação crescendo em seu peito.
Vocês disseram que Camila estava animada para ver os avós. Onde está minha netinha? Camila está com a mãe da minha esposa, respondeu Lucas friamente. Ela não quis vir. O mundo de Maria começou a desmoronar naquele momento. Camila, sua netinha de 6 anos, sempre pedia para ver os avós. A menina os adorava. Por que ela não quereria vir? A menos que tivessem dito algo a ela. João apertou a mão de Maria com mais força. Seus 58 anos de vida, 34 deles ao lado de Maria, lhe haviam ensinado a ler as entrelinhas. E as entrelinhas desta situação eram aterrorizantes. Crianças, disse ele, com a voz ainda firme apesar do medo crescente, o que está acontecendo aqui? Para onde vocês estão nos levando? Bruno finalmente falou, sua voz monótona e ensaiada. Pai, mãe, os 3 conversamos. Tivemos longas discussões sobre isso nas últimas semanas e chegamos a uma conclusão. Maria sentiu seu coração disparar. Que conclusão? Que vocês são um peso, disse Renata sem rodeios. Vocês são um peso financeiro, um peso emocional, sempre precisando de alguma coisa, sempre pedindo ajuda, sempre nos fazendo sentir culpados. As palavras atingiram Maria como socos físicos. Um peso. Eles eram um peso para os filhos que criaram, que amaram, que sacrificaram tudo para dar uma vida melhor. João, conte a eles, Maria disse com a voz trêmula. Conte sobre os sacrifícios. Eles precisam lembrar. João respirou fundo. Lucas, você se lembra quando tinha 8 anos e precisou daquela cirurgia de emergência para tirar o apêndice? O convênio tinha sido cancelado porque eu tinha perdido o emprego 2 meses antes. Sua mãe vendeu todas as joias que tinha, inclusive a aliança de casamento dela para pagar o hospital. Foram R$ 8.500 na época. Depois trabalhei como segurança à noite e pedreiro de dia por 2 anos para recuperar o dinheiro e comprar outra aliança para ela. Isso foi sua decisão, pai, disse Lucas, sem emoção na voz. Ninguém pediu para você fazer isso. Renata, continuou Maria, com lágrimas começando a correr pelo rosto, quando você quis fazer aquele intercâmbio no Canadá aos 19 anos, lembra quanto custou? R$ 35.000. Vendemos o carro, aquele Corsa 2010, que era a única coisa de valor que tínhamos. Fiquei pegando 3 ônibus por dia para chegar ao trabalho durante 2 anos, porque não tínhamos mais carro. Fiz isso porque você disse que aquele intercâmbio mudaria sua vida. E mudou, não é? Você conseguiu o emprego dos seus sonhos depois disso. Renata olhou para a mãe através do espelho retrovisor. Eu agradeço pelo intercâmbio, mãe. Mas isso não significa que tenho que cuidar de vocês para sempre. Vocês fizeram escolhas. Nós estamos fazendo as nossas. E você, Bruno, disse João, a voz agora quebrando, quando você foi preso aos 21 anos por dirigir bêbado e bater o carro, quem pagou os R$ 15.000 de fiança? Quem contratou o advogado que custou outros 22.000? Fizemos um empréstimo que levou 5 anos para pagar. 5 anos pagando R$ 890 por mês, dinheiro que mal tínhamos. E fizemos isso sem pensar 2 vezes porque você é nosso filho. Bruno finalmente virou para olhá-los. E eu agradeço por isso, pai. Mas aquilo foi há 7 anos. Quanto tempo vocês vão usar isso contra mim? Não estamos usando nada contra ninguém, gritou Maria, a dor transformando-se em desespero. Estamos apenas tentando fazê-los lembrar que somos uma família, lembrar que sempre estivemos aqui para vocês. O carro saiu da estrada principal e entrou numa estrada secundária. A neve caía mais forte agora, cobrindo tudo com um manto branco que parecia engolir o mundo. Não havia mais luzes de outras casas ou carros. Apenas a escuridão da noite de Natal e a neve implacável. Lucas finalmente parou o carro no acostamento. Desligou o motor e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Chegamos, disse ele. Para onde?
Perguntou João, embora algo dentro dele já soubesse a resposta. Seu destino, respondeu Renata, já abrindo a porta. Lucas saiu do carro e abriu a porta traseira. Desçam, ordenou. Não, sussurrou Maria. Não, por favor, não façam isso. Lucas, você é meu filho. Eu te carreguei no meu ventre por 9 meses. Te amamentei, passei noites em claro quando você tinha febre. Como você pode fazer isso? Desçam agora, repetiu Lucas, mais alto desta vez. João saiu primeiro, ajudando Maria a descer. O frio cortava como lâminas. A temperatura estava abaixo de 0 e a neve continuava caindo. Eles estavam no meio do nada, sem uma casa à vista, sem nada além de árvores cobertas de neve e escuridão. Bruno e Renata saíram do carro também. Bruno foi até o porta-malas e jogou a mala e a sacola dos pais na neve. Aqui está, disse ele, tudo o que vocês precisam. Não, isso não está acontecendo. Maria estava em estado de choque completo agora. Vocês não podem nos deixar aqui. Vamos morrer de frio. É Natal. É véspera de Natal. Renata abriu a bolsa e tirou algumas notas. Contou rapidamente. Aqui tem R$ 500, disse ela, jogando o dinheiro na neve ao lado da mala. Isso deve ser suficiente para vocês encontrarem um abrigo ou algo assim. Há uma cidade a uns 15 quilômetros seguindo a estrada. 15 quilômetros? Repetiu João, incrédulo. Em uma nevasca? À noite? Nós temos mais de 50 anos. Vocês estão nos matando. Estamos sendo práticos, disse Lucas. Vocês não têm mais nada a oferecer. O apartamento onde moravam, eu preciso para alugar e ter uma renda extra. Vocês não trabalham mais, não têm dinheiro, vivem pedindo ajuda. Isso acaba hoje. Nós decidimos que não vamos mais sustentar vocês. Maria caiu de joelhos na neve. O frio penetrou suas roupas imediatamente, mas a dor física não era nada comparada à agonia em seu coração. Por favor, ela implorou, as palavras saindo em soluços. Por favor, não façam isso. Somos seus pais. Nós os amamos, sempre amamos. Demos tudo por vocês. Tudo. E nós agradecemos, disse Renata, já voltando para o carro. Mas não podemos viver nossas vidas cuidando de vocês para sempre. Vocês precisam se virar. Bruno já estava no carro. Ele não olhou para trás nenhuma vez. Lucas foi o último a entrar. Por um breve momento, ele hesitou. Seus olhos encontraram os de Maria, ainda de joelhos na neve, e por uma fração de segundo ela pensou ter visto algo humano ali. Arrependimento, talvez, ou vergonha. Mas então ele piscou e aquilo desapareceu. Feliz Natal, ele disse, e entrou no carro. O motor rugiu de volta à vida. As luzes traseiras piscaram, banhando Maria e João em um brilho vermelho fantasmagórico. E então o carro começou a se afastar. João! Gritou Maria. João, faça alguma coisa, faça eles voltarem. Mas João estava paralisado, assistindo seus 3 filhos, os 3 seres humanos que ele e Maria tinham criado com amor infinito, dirigirem para longe deles como se fossem lixo descartável. Maria se levantou e correu atrás do carro. Seus pés afundavam na neve a cada passo, mas ela continuou correndo, gritando, não nos deixem, por favor. Somos seus pais, nós os amamos. Voltem. Mas o carro acelerou. As luzes traseiras ficaram cada vez menores, até desaparecerem completamente na escuridão nevada. E então, Maria e João estavam sozinhos, completamente sozinhos em uma estrada deserta, em uma nevasca, na véspera de Natal, abandonados pelos próprios filhos. Maria desabou. Seus joelhos cederam e ela caiu na neve, soluçando de uma forma que João nunca tinha ouvido antes. Eram soluços que vinham das profundezas da alma, o som de um coração se estilhaçando em 1000 pedaços. João se aproximou dela e a abraçou. Suas próprias lágrimas congelavam em seu rosto no frio cortante. Maria, ele sussurrou, precisamos nos mover. Vamos morrer se ficarmos aqui. Mas Maria não conseguia se mover. O choque, a dor, a traição, tudo era demais. Como?
ela sussurrou. Como eles puderam? O que fizemos de errado, João? O que fizemos de errado para merecer isso? Você não fez nada de errado, disse João, apertando-a contra seu peito. Você foi a melhor mãe que eles poderiam ter. A melhor esposa que eu poderia ter. Nós amamos demais. Esse foi nosso único erro, amar demais. Mas por quê? Maria chorou. Porque o amor não foi suficiente? Porque tudo que demos não importou? João não tinha resposta. Ele apenas segurou sua esposa, a mulher que amava há 34 anos, enquanto a neve caía ao redor deles e a escuridão os envolvia. Eles ficaram assim por talvez 10 minutos, talvez 15. O tempo perdeu o sentido. Mas então João sentiu Maria começar a tremer violentamente. Ele próprio estava tremendo. O frio estava penetrando seus ossos. Se não se movessem logo, a hipotermia os mataria antes do amanhecer. Maria, ele disse, com a voz firme apesar do desespero. Maria, olhe para mim. Maria levantou o rosto. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, seu nariz escorrendo, mas ela olhou para ele. Nós vamos sobreviver a isso, disse João. Você me ouve? Vamos sobreviver. Não vamos dar a eles a satisfação de nos matar. Vamos lutar, como sempre fizemos. Maria assentiu fracamente. João a ajudou a se levantar. Ele pegou a mala e a sacola da neve, pegou as notas de dinheiro que estavam sendo cobertas pelos flocos brancos, R$ 500, o preço que seus 3 filhos haviam colocado em suas vidas. Eles começaram a caminhar, seguindo a estrada como Lucas havia indicado, em direção à suposta cidade a 15 quilômetros de distância. Cada passo era uma agonia. A neve estava alta, chegando quase aos joelhos em alguns lugares. O vento cortava através de suas roupas inadequadas para aquele frio extremo. Os pés de Maria estavam dormentes dentro dos sapatos velhos que já tinham furos. João não estava melhor. Seus dedos estavam tão frios que mal conseguia segurar a mala. Eles caminharam por 1 hora. Depois 2. A estrada parecia não ter fim. Não havia luzes, não havia carros, não havia nada além da neve e da escuridão e do frio que parecia querer arrancar suas almas de seus corpos. Maria tropeçou e caiu. João a ajudou a levantar, mas ela caiu novamente. Não consigo, ela sussurrou. João, não consigo mais. Minhas pernas não respondem. Sim, você consegue, disse João, mas sua própria voz estava fraca agora. Vamos descansar só 1 minutinho. Apenas 1 minuto. Eles se sentaram à beira da estrada, apoiados um no outro. A neve continuava caindo, começando a cobri-los como um sudário branco. Maria pensou em seus filhos. Pensou em Lucas, seu primogênito, o bebê que ela pensou que nunca conseguiria ter depois de 3 anos tentando engravidar. Quando ele finalmente nasceu, Maria jurou que daria tudo a ele. E deu. Pensou em Renata, sua única filha, a menina que nasceu prematura e passou os primeiros 2 meses de vida em uma incubadora. Maria se lembrava de passar dias inteiros no hospital, sussurrando através do vidro da incubadora, dizendo à minúscula bebê para lutar, para viver. E Renata lutou. Ela viveu. E agora ela havia jogado R$ 500 na neve e dirigido para longe. Pensou em Bruno, seu caçula, o bebê surpresa que chegou quando Maria pensava que não teria mais filhos. Ele tinha sido uma criança difícil, temperamental, mas Maria o amou ferozmente. Quando ele foi preso, ela não hesitou em fazer qualquer sacrifício necessário para tirá-lo daquela situação. E agora os três filhos que ela havia carregado em seu ventre, que ela havia alimentado com seu próprio corpo, que ela havia protegido com sua própria vida, tinham-a abandonado para morrer no frio. João, ela sussurrou, você acha que eles se importam? Você acha que neste momento um deles está pensando em nós? Pensando se estamos bem? João não respondeu.
Ele também estava pensando em seus filhos. Pensava em todas as noites que trabalhou até a exaustão. Pensava em como suas costas doíam perpetuamente por causa dos anos de trabalho pesado. Pensava em como havia desistido de seus próprios sonhos, um por um, para garantir que seus filhos pudessem perseguir os deles. E para quê? Para ser abandonado numa estrada como lixo? Eu vejo uma luz, disse Maria de repente. João olhou para onde ela apontava. No início, ele pensou que fossem alucinações, o cérebro deles começando a desligar devido ao frio extremo. Mas não, havia realmente uma luz à distância. Fraca, mas estava lá. Vamos, disse João, encontrando uma última reserva de força. Vamos até lá. Eles se levantaram apoiando-se um no outro e cambalearam em direção à luz. A cada passo, a luz ficava um pouco mais clara. Era um prédio. Uma pequena pousada à beira da estrada, velha e desgastada, mas com luz nas janelas e fumaça saindo da chaminé. Eles chegaram à porta e João bateu. Uma vez, 2 vezes. Suas mãos estavam tão frias que ele mal conseguiu fechar o punho. A porta se abriu e uma mulher idosa apareceu. Ela tinha cerca de 70 anos, cabelos grisalhos presos em um coque e usava um avental sobre um vestido simples. Seus olhos se arregalaram ao ver Maria e João. "Meu Deus!" ela exclamou. "Entrem! Entrem rápido!" Ela os puxou para dentro. O calor do interior atingiu Maria como uma onda física e ela quase desmaiou. A mulher os guiou até perto de uma lareira crepitante. "Sentem-se aqui", ordenou ela. "Meu nome é Dona Irene. O que vocês estão fazendo lá fora em uma noite dessas? Vocês quase morreram." "Nossos filhos", Maria começou, mas sua voz falhou. Ela não conseguia dizer as palavras em voz alta. Não conseguia admitir para esta estranha gentil que seus próprios filhos os haviam abandonado. "Eles nos deixaram na estrada", João disse, sua voz sem emoção. "Nossos 3 filhos nos trouxeram até aqui e nos deixaram na neve." Dona Irene ficou pálida. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. "Seus próprios filhos", ela sussurrou. "Como alguém pode fazer isso, especialmente no Natal?" Ela saiu correndo e voltou com cobertores grossos envolvendo Maria e João neles. Depois trouxe chocolate quente e pão. "Comam", disse ela. "Vocês precisam se aquecer por dentro também." Maria pegou a caneca de chocolate quente com as mãos trêmulas. O líquido quente descendo por sua garganta parecia despertar algo nela, trazê-la de volta da beira do abismo. João comeu o pão mecanicamente, sem realmente saboreá-lo. Dona Irene sentou-se em frente a eles. "Eu administro esta pousada sozinha desde que meu marido morreu há 5 anos. Ela explicou. "Não é muito, mas é meu lar. E esta noite é o lar de vocês também. Vocês vão ficar aqui. Não temos dinheiro", disse Maria baixinho. "Temos apenas R$ 500. Isso é tudo que nossos filhos nos deram." Dona Irene balançou a cabeça. "Não quero dinheiro. Não na véspera de Natal. Não de pessoas que passaram pelo que vocês passaram. Mas nós temos que pagar", insistiu João. "Não somos caridade, então vocês me pagarão quando puderem", disse Dona Irene firmemente. "Por enquanto vocês precisam descansar. Vocês precisam se recuperar. Amanhã é Natal. Dia de esperança. Dia de milagres." Maria começou a chorar novamente, mas desta vez não eram apenas lágrimas de dor. Eram também lágrimas de gratidão. Esta estranha, esta mulher que nada lhes devia, estava mostrando mais bondade em 5 minutos do que seus próprios filhos haviam mostrado em anos. Dona Irene os levou para um quarto pequeno, mas aconchegante. Havia uma cama de casal coberta com um edredom grosso, uma cômoda antiga e uma janela com vista para a floresta coberta de neve. "Durmam", disse ela gentilmente. "Amanhã as coisas parecerão diferentes. Sempre parecem." Depois que Dona Irene saiu, Maria e João se deitaram na cama, abraçados como sempre faziam. 34 anos juntos significavam que eles se encaixavam perfeitamente,
Conheciam cada curva do corpo do outro, cada respiração. Eu não entendo, sussurrou Maria na escuridão. Passei minha vida inteira tentando ser uma boa mãe. Onde eu errei, João? Onde nós erramos? Você não errou, disse João, acariciando seu cabelo. Nós amamos. Amamos com tudo que tínhamos. Se eles não conseguem valorizar isso, se eles se tornaram pessoas capazes de nos abandonar na neve, então o problema está neles, não em nós. Mas dói, Maria soluçou. Dói tanto? Eu sei, disse João, suas próprias lágrimas molhando o travesseiro. Eu sei, meu amor. Eu também estou com dor, mas nós temos um ao outro. Sempre tivemos, e enquanto tivermos um ao outro, podemos sobreviver a qualquer coisa. Até mesmo a isso. Eles adormeceram assim, agarrados um ao outro, como náufragos agarrados a um pedaço de madeira em um oceano tempestuoso. E enquanto dormiam, a neve continuou caindo lá fora, cobrindo o mundo em branco, como se a natureza estivesse tentando apagar os pecados daquela noite terrível. Maria acordou com o som de batidas na porta. Ela piscou, desorientada por um momento, não reconhecendo onde estava. Então tudo voltou como uma enxurrada. O carro, a estrada, o abandono, a neve. Dona Irene. João já estava acordado ao lado dela. Alguém está batendo na porta, ele disse, com a voz rouca. Dona Irene apareceu, parecendo agitada. Há um homem aqui, ela disse. Um advogado. Ele diz que precisa falar com vocês urgentemente. Diz que tem procurado por vocês há horas. Maria e João se entreolharam confusos. Um advogado, na manhã de Natal, procurando por eles. João se levantou primeiro e ajudou Maria. Eles vestiram as roupas que Dona Irene havia secado perto da lareira durante a noite e foram até a pequena sala de estar da pousada. Lá estava um homem de aproximadamente 40 anos, usando um terno caro e carregando uma pasta de couro. Ele se levantou quando Maria e João entraram. Senhor João Silva e Senhora Maria Silva? Perguntou ele. Sim, respondeu João cautelosamente. Quem quer saber? Meu nome é Dr. Ricardo Almeida, disse o homem. Sou advogado especializado em direito sucessório. Tenho procurado por vocês desde ontem à noite. Finalmente consegui rastreá-los através de uma denúncia que Dona Irene fez à polícia local sobre 2 pessoas em situação de vulnerabilidade. Uma denúncia? Maria olhou para Dona Irene, que assentiu. Eu liguei para as autoridades esta manhã cedo, explicou ela. O que seus filhos fizeram não pode ficar impune. Alguém precisa saber. Dr. Ricardo levantou a mão. Não estou aqui por causa disso, embora vá abordar essa questão também. Estou aqui porque represento o espólio de Antônio Ferreira. O nome caiu no silêncio da sala como uma pedra em um lago. Maria sentiu suas pernas fraquejarem. Antônio, sussurrou ela. Antônio Ferreira? João segurou seu braço para apoiá-la. Você conhece esse nome? Perguntou ele. Maria assentiu lentamente, as memórias voltando como uma onda. Antônio, ela disse, com a voz trêmula. Nós conhecemos um Antônio Ferreira há muitos anos. Mas isso não pode ser o mesmo. Aquele Antônio era apenas um menino. Dr. Ricardo sorriu gentilmente. Por favor, sentem-se. Tenho uma história para contar a vocês. Eles se sentaram, Maria e João lado a lado no sofá velho de Dona Irene, e o advogado se sentou em frente a eles. Antônio Ferreira morreu há 3 semanas. Ele começou. Ele tinha 61 anos. Câncer de pâncreas, muito agressivo. Ele tinha 6 meses desde o diagnóstico até a morte. 61 anos, repetiu Maria, fazendo as contas mentalmente. Então ele teria 17 anos quando o conhecemos. O advogado assentiu. Exatamente. E nos últimos meses de sua vida, ele me procurou com uma missão. Encontrar vocês 2 e garantir que vocês recebessem sua herança. Maria balançou a cabeça, confusa.
Herança? Nós não temos nada a ver com o Antônio há mais de 40 anos. Por que ele nos deixaria alguma coisa? Deixem-me contar a história dele, disse Dr. Ricardo. Antônio Ferreira nasceu em uma família pobre. Aos 15 anos, depois que seus pais morreram em um acidente, ele ficou sozinho. Acabou nas ruas, fazendo pequenos trabalhos, às vezes roubando para sobreviver. Aos 17 anos, ele estava no fundo do poço, viciado em drogas, sem esperança, sem futuro. Maria fechou os olhos. Ela se lembrava. Lembrava-se daquela noite de inverno, 44 anos atrás, quando ela e João, recém-casados, estavam voltando para casa tarde da noite. Eles tinham encontrado um adolescente desacordado em um beco, tremendo de frio e claramente sob efeito de drogas. João, ela sussurrou, você está se lembrando? João assentiu, seus olhos também fechados. Como eu poderia esquecer? Vocês o encontraram em um beco, continuou Dr. Ricardo lendo de algumas anotações. Era dezembro, estava frio, ele estava quase morto, e vocês, um jovem casal que mal tinha o suficiente para si mesmos, o levaram para casa. Maria abriu os olhos, as lágrimas já começando a cair. Nós não podíamos deixá-lo lá, ela disse. Ele era apenas uma criança. Vocês o mantiveram em sua casa por 14 meses, disse Dr. Ricardo. Deram a ele o sofá para dormir. Alimentaram-no com a comida de vocês, mesmo que isso significasse que vocês comessem menos. Pagaram por um programa de reabilitação que custou. E ele verificou suas anotações. R$ 1.200 na época. Uma fortuna para vocês. Ajudaram-no a conseguir seu primeiro emprego. Trataram-no como se fosse seu filho. João limpou a garganta. Nós fizemos o que qualquer pessoa decente faria, disse ele. Ele precisava de ajuda. E então, um dia, ele foi embora, disse Maria baixinho. Acordamos e ele havia partido. Deixou um bilhete dizendo obrigado, mas nunca mais ouvimos falar dele. Pensamos que talvez ele tivesse voltado para as drogas ou pior. Ele não voltou para as drogas, disse Dr. Ricardo, com um sorriso. Ele usou o emprego que vocês o ajudaram a conseguir como trampolim. Trabalhou duro, estudou à noite, conseguiu terminar o ensino médio, depois fez faculdade de administração. Aos 25 anos, ele abriu seu próprio pequeno negócio, uma loja de materiais de construção. E aquele negócio cresceu. Aos 35 anos, Antônio tinha uma rede de 5 lojas. Aos 45, tinha 20 lojas em 3 estados. Ele se tornou um dos maiores distribuidores de materiais de construção do país. Quando morreu, seu patrimônio estava avaliado em aproximadamente R$ 15 milhões. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Maria sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. 15 milhões, ela sussurrou. 15 milhões de reais. Dr. Ricardo abriu sua pasta e retirou vários documentos. Antônio nunca se casou, nunca teve filhos. Seus únicos parentes vivos são alguns primos distantes com quem ele nunca teve contato. Nos últimos meses de sua vida, ele me disse repetidamente que tudo que ele havia conquistado, ele devia a vocês dois. Ele disse que vocês lhe deram não apenas um teto e comida, mas dignidade, esperança, amor quando ele achava que era indigno de amor. Maria estava tremendo agora. João passou o braço ao redor dela. E a herança? Perguntou João, sua voz mal audível. Dr. Ricardo colocou os documentos sobre a mesa de centro. Antônio Ferreira deixou 4 milhões de reais para vocês. 4 milhões limpos, após todos os impostos e taxas legais. Além disso, ele deixou uma casa totalmente quitada em um bairro excelente. 3 quartos, 2 banheiros, garagem, jardim. Está avaliada em aproximadamente 1,2 milhão. Também deixou um carro, um Honda Civic 2024, que está atualmente guardado em sua garagem. E estabeleceu um fundo de R$ 500 mil especificamente para cobrir quaisquer despesas médicas que vocês possam ter pelo resto de suas vidas.
Maria não conseguia respirar. Não conseguia processar o que estava ouvindo. 4 milhões de reais. Uma casa, um carro, fundo médico. De um menino que eles haviam ajudado 44 anos atrás. Um menino que haviam quase esquecido. Isso não pode ser real, ela sussurrou. Isso não está acontecendo. Dr. Ricardo empurrou os documentos em direção a eles. É completamente real. Tenho aqui o testamento, certificado por 3 testemunhas e um tabelião. Tenho as escrituras da casa. Tenho os documentos de transferência bancária. Assim que vocês assinarem estes papéis, tudo isso será de vocês. Dona Irene, que estava ouvindo de pé perto da porta da cozinha, começou a chorar. Ela colocou as mãos sobre o coração. É um milagre, ela sussurrou. Um milagre de Natal. João olhou para Maria. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de algo mais: esperança. Pela primeira vez, desde que seus filhos os haviam abandonado naquela estrada fria, havia esperança. Maria, ele disse suavemente. Maria, você está ouvindo isso? Nós vamos ficar bem. Mais do que bem. Vamos ter segurança, dignidade. Mas Maria não estava pensando no dinheiro. Ela estava pensando em Antônio, aquele menino assustado que eles haviam encontrado no beco. Ele se lembrou, ela sussurrou. Depois de todos esses anos, de tudo que ele conquistou, ele se lembrou de nós. Ele lembrou, confirmou o Dr. Ricardo. Ele me disse que pensava em vocês todos os dias de sua vida. Que tudo que ele construiu foi sobre a fundação do amor que vocês lhe mostraram. Ele disse que vocês provaram a ele que havia bondade no mundo, e isso salvou sua vida. Há mais uma coisa, continuou o advogado. Antônio deixou uma carta. Ele me fez prometer que eu a entregaria a vocês pessoalmente. Ele tirou um envelope da pasta e o entregou a Maria. Suas mãos tremiam tanto que João teve que ajudá-la a abri-lo. Dentro havia várias páginas escritas à mão. A caligrafia era tremida, claramente de alguém muito doente, mas ainda assim legível. Maria começou a ler em voz alta, sua voz quebrando a cada palavra. Queridos João e Maria, se vocês estão lendo isto, significa que eu morri e o Dr. Ricardo finalmente os encontrou. Procurei por vocês durante anos, mas vocês se mudaram tantas vezes que perdi seu rastro. Foi só quando recebi o diagnóstico de câncer que contratei investigadores profissionais para encontrá-los de verdade. Quero que saibam que não passou um único dia na minha vida em que eu não pensei em vocês. Não um dia em que eu não agradeci a Deus por ter colocado vocês no meu caminho naquela noite gelada de dezembro de 1980. Eu estava morrendo. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Eu havia desistido de tudo, e então vocês apareceram. 2 estranhos que mal podiam pagar suas próprias contas, que tinham acabado de se casar e estavam começando suas próprias vidas, e mesmo assim me levaram para casa. Vocês me deram seu sofá, compartilharam sua comida comigo. Mais do que isso, vocês me trataram como se eu importasse, como se eu tivesse valor. Ninguém nunca havia feito isso antes. Eu me lembro da primeira manhã na casa de vocês. Maria, você fez ovos mexidos e torradas. Não era nada especial, mas para mim era um banquete de reis porque foi feito com amor. Foi oferecido com dignidade, não com pena. João, eu me lembro de você me levando para aquele trabalho na construção, apresentando-me ao capataz como se eu fosse alguém respeitável, não apenas um viciado das ruas. Você mentiu e disse que eu era seu primo. Aquela pequena mentira me deu uma identidade, me deu uma chance. Fiquei com vocês por 14 meses, os melhores 14 meses da minha vida até então. Vocês me ensinaram o que era uma família, o que era amor incondicional. E quando finalmente me senti forte o suficiente, quando senti que estava me tornando um fardo para vocês, eu parti. Deixei um bilhete patético dizendo apenas obrigado, porque não conseguia encontrar palavras para expressar o que sentia.
Passei o resto da minha vida tentando ser digno do sacrifício que vocês fizeram por mim. Construí meu negócio com a ética de trabalho que aprendi observando vocês. Trabalhando 3 empregos, nunca reclamando, sempre fazendo o que precisava ser feito. Tratei meus funcionários com a mesma dignidade que vocês me trataram. Doei para instituições de caridade que ajudam jovens em situação de rua, porque me lembrava de que eu poderia ter sido qualquer um deles se não fosse por vocês. Nunca me casei, nunca tive filhos meus. Sempre me arrependi disso, mas talvez fosse o plano de Deus. Porque isso significa que tudo que construí, tudo que acumulei, posso deixar para as 2 únicas pessoas que realmente foram pais para mim. Maria e João, o dinheiro que deixo para vocês não é uma fração do que vocês me deram. Vocês me deram vida, esperança, dignidade. Como alguém pode colocar um preço nisso? Por favor, usem este dinheiro para viverem confortavelmente, para terem paz, para nunca mais se preocuparem com onde virá a próxima refeição ou como pagarão o aluguel. Vocês passaram suas vidas dando para os outros. Por favor, permitam que eu retribua, mesmo que seja apenas uma fração do que vocês me deram. E se puderem, se houver espaço em seus corações, façam por outros o que fizeram por mim. Mostrem bondade a estranhos. Deem esperança aos desesperados, porque é assim que o amor se multiplica. É assim que mudamos o mundo. Uma pessoa de cada vez, um ato de bondade de cada vez. Obrigado, obrigado por me salvarem, obrigado por me amarem, obrigado por me mostrarem que eu valia alguma coisa. Morro em paz, sabendo que pude retribuir ao menos um pouco. Com eterno amor e gratidão, Antônio. Quando Maria terminou de ler, não havia um olho seco na sala. Dona Irene estava soluçando abertamente. Dr. Ricardo limpava discretamente os olhos. João tinha o rosto enterrado nas mãos, seus ombros tremendo, e Maria simplesmente segurava a carta contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Nós apenas fizemos o que era certo, ela sussurrou. Apenas isso. E é exatamente por isso que vocês merecem tudo isso, disse Dr. Ricardo, recuperando a compostura. Porque vocês fizeram o que era certo sem esperar nada em troca. Antônio sabia disso. Ele me contou histórias sobre como vocês recusavam aceitar até mesmo um pequeno dinheiro que ele oferecia quando começou a trabalhar. Vocês diziam que ele deveria economizar para seu futuro. Ele nunca esqueceu isso. Ele assinou os documentos? Perguntou João, sua voz rouca. Ele realmente fez isso? Tudo está em ordem, confirmou o Dr. Ricardo. Certificado, registrado, legal. Assim que vocês assinarem aqui, reconhecendo o recebimento da herança, tudo será transferido para vocês. A casa já está em seus nomes. O carro também. O dinheiro será transferido assim que assinarem. Maria olhou para João. Nos olhos de seu marido, ela viu tudo o que ela estava sentindo. Choque, gratidão, dor pelo que seus próprios filhos haviam feito contrastada com a bondade deste quase estranho. E algo mais. Validação. Validação de que sua vida de sacrifícios, de bondade, de amor dado livremente, havia significado alguma coisa. Vamos assinar, disse ela. João assentiu. Juntos eles assinaram os documentos. Dr. Ricardo testemunhou as assinaturas, carimbou cada página com seu selo oficial. Pronto, ele disse com um sorriso. Vocês agora são proprietários de uma casa avaliada em 1,2 milhão de reais, um carro 0 quilômetro e beneficiários de 4 milhões de reais, mais um fundo médico de 500 mil. Formalmente bem-vindos à sua nova vida. Dona Irene veio e abraçou Maria firmemente. Eu disse que era um milagre de Natal, ela sussurrou. Eu disse. Dr. Ricardo guardou os documentos. Há mais uma coisa, ele disse, e sua voz ficou mais séria.
Antônio deixou instruções específicas sobre uma outra questão. Ele descobriu através dos investigadores sobre a situação de vocês com seus filhos. Ele soube que vocês estavam sendo maltratados, que foram forçados a sair de onde moravam, que foram essencialmente abandonados. Eles não nos abandonaram, Maria disse automaticamente, ainda protegendo seus filhos por instinto. Eles apenas precisavam de espaço. Maria, disse Dr. Ricardo gentilmente, os investigadores documentaram tudo. Eles viram Lucas forçá-los a sair do apartamento. Eles documentaram como seus filhos nunca ajudavam financeiramente, apesar de todos terem bons empregos. E ontem à noite, depois que Dona Irene ligou para as autoridades, eles rastrearam o carro de Lucas. Há câmeras de segurança ao longo daquela estrada. Temos gravações. João ficou tenso. Gravações de quê? De seus filhos deixando vocês no meio de uma nevasca. Abandonando vocês para morrer. Isso é tentativa de homicídio, tecnicamente. Antônio deixou instruções para que, se esta situação ocorresse, eu deveria tomar ação legal. Não, disse Maria imediatamente. Não, por favor. Eles são nossos filhos. Eles cometeram um erro terrível, mas eu não posso colocá-los na prisão. Antônio previu que você diria isso, respondeu o Dr. Ricardo. Ele me instruiu a respeitar seus desejos, mas ele também me instruiu a fazer uma coisa. O quê? Perguntou João. Contar a eles, contar a seus filhos exatamente o que aconteceu, que os pais que eles abandonaram para morrer, que eles trataram como lixo, acabaram de herdar milhões. Antônio queria que eles soubessem. Queria que eles vivessem com esse conhecimento. Maria fechou os olhos. Uma parte dela, uma parte pequena e ferida, queria isso. Queria que seus filhos soubessem. Queria que eles sentissem, mesmo que só um pouco, da dor que haviam causado. Faça isso, ela disse baixinho. Conte a eles. Hoje? Perguntou o Dr. Ricardo. É Natal. Hoje, confirmou João. Especialmente porque é Natal. Eles nos abandonaram na véspera de Natal. É apropriado que eles descubram no dia de Natal. Dr. Ricardo assentiu. Eu tenho os endereços de todos os três. Visitarei cada um pessoalmente hoje e lhes explicarei exatamente o que sua ganância e crueldade custaram a eles. Depois que Dr. Ricardo saiu, prometendo retornar com mais documentos e as chaves da casa e do carro, Maria e João ficaram sentados em silêncio por um longo tempo. Dona Irene trouxe mais café e alguns biscoitos. Depois, discretamente, os deixou sozinhos. Não parece real, Maria finalmente disse. Ontem à noite estávamos morrendo de frio numa estrada. Hoje somos milionários. A vida é estranha, concordou João, cruel e gentil ao mesmo tempo. Ele pegou a mão dela. Maria, nós vamos ficar bem agora. Pela primeira vez em nossas vidas, vamos realmente ficar bem. Mas isso não apaga o que eles fizeram, disse Maria, as lágrimas voltando. Nossos filhos, nossos próprios filhos tentaram nos matar, João. Como vivemos com isso? Como seguimos em frente sabendo que as pessoas que mais amamos nos odiavam tanto? Nós não amávamos as pessoas que eles se tornaram, disse João lentamente. Nós amávamos as crianças que eles eram, os bebês que seguramos. Mas essas crianças cresceram e se tornaram estranhos, pessoas que não reconhecemos, e isso não é nossa culpa, Maria. Nós demos amor, demos tudo. Se eles escolheram não valorizar isso, se escolheram se tornar pessoas cruéis e egoístas, essa é a escolha deles, não nossa falha. Você realmente acredita nisso? Perguntou Maria. Eu tenho que acreditar, respondeu João, porque a alternativa é aceitar que desperdiçamos nossas vidas, e eu me recuso a acreditar nisso. Nós não desperdiçamos nossas vidas. Nós vivemos com amor, criamos nossos filhos com amor. Ajudamos Antônio com amor. E agora Antônio está nos mostrando que aquele amor importou. Pelo menos para uma pessoa, aquele amor mudou tudo. Maria se inclinou contra o ombro de João. Você acha que eles vão se importar?
quando descobrirem sobre o dinheiro. Você acha que vão sentir arrependimento? Eu acho que vão sentir raiva, disse João honestamente. Raiva porque calcularam mal, porque pensaram que éramos um fardo sem valor, quando na verdade éramos, ironicamente, sua melhor chance de herança. Eles vão se importar com o dinheiro, não conosco. E como você sabe disso? Porque se eles se importassem conosco, nunca teriam nos deixado naquela estrada. O dinheiro não muda quem eles são, Maria, apenas revela. Naquele momento, Dona Irene entrou novamente. Desculpem interromper, ela disse, mas preparei um almoço de Natal. Não é muito, apenas frango assado e alguns legumes. Mas seria uma honra se vocês compartilhassem comigo. Não tive família para compartilhar o Natal há 5 anos. Maria se levantou e abraçou a mulher mais velha. Seria nossa honra, ela disse. Você nos salvou, Dona Irene. Você nos acolheu quando estávamos morrendo. Como poderíamos recusar? Os 3 comeram juntos, uma estranha família improvisada, reunida pelas circunstâncias. E enquanto comiam, Maria sentiu algo estranho. Não era felicidade exatamente. Ela ainda estava com muita dor para isso. Mas era paz. Uma pequena centelha de paz em meio à tempestade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Dr. Ricardo Almeida estava tocando a campainha da casa de Lucas. Era uma casa grande, em um bairro caro. 2 andares, garagem para 3 carros, jardim perfeitamente cuidado. A porta se abriu e Lucas apareceu, vestindo roupas casuais caras. Sim, ele disse, olhando o advogado com suspeita. Senhor Lucas Silva? Perguntou o Dr. Ricardo. Sou. Quem quer saber? Meu nome é Dr. Ricardo Almeida. Sou advogado. Preciso falar com você sobre seus pais, João e Maria Silva. Lucas ficou tenso. Se eles estão tentando processar ou algo assim, disse ele, podem esquecer. Eu não fiz nada ilegal. Isso é discutível, respondeu o Dr. Ricardo. Mas não estou aqui por isso. Posso entrar? Isto levará apenas alguns minutos. Lucas hesitou, então se afastou. Eles foram para a sala de estar, onde a esposa de Lucas, Fernanda, estava sentada assistindo TV com a filha Camila. A árvore de Natal no canto estava rodeada de presentes caros. Fernanda olhou para o advogado com curiosidade. Querida, leve Camila para o quarto, disse Lucas. Isso é sobre negócios. Depois que elas saíram, Dr. Ricardo sentou-se sem ser convidado. Vou ser direto, ele disse. Seus pais estão bem. Eles sobreviveram à noite de ontem, sem graças a você. Lucas não demonstrou emoção. Que bom para eles. Dr. Ricardo abriu sua pasta. Vim informá-lo sobre uma mudança na situação financeira deles, uma mudança significativa. Lucas se inclinou para a frente, interessado pela primeira vez. Eles ganharam na loteria ou algo assim? Algo assim, disse Dr. Ricardo. Eles herdaram 4 milhões de reais, mais uma casa avaliada em 1,2 milhão, mais um carro novo, mais um fundo médico de 500 mil reais. Tudo de Antônio Ferreira, um homem que eles ajudaram há 44 anos. A cor drenou do rosto de Lucas. 4 milhões? Ele se levantou abruptamente. Não, isso não é possível. Eles não têm nada. Eles não conhecem ninguém com esse tipo de dinheiro. Doutor, Ricardo colocou uma cópia certificada do testamento sobre a mesa de centro. Está tudo aqui. Certificado, legal, incontestável. Seus pais, as pessoas que você abandonou para morrer numa nevasca ontem à noite, agora têm mais dinheiro do que você verá em toda a sua vida. Lucas agarrou o testamento, seus olhos voando pelas páginas. Isso não está certo, ele murmurou. Isso não está certo. Eles são velhos. Eles não merecem isso. Eles não podem nem administrar esse dinheiro. Alguém precisa cuidar disso para eles. Dr. Ricardo se levantou. Eles têm advogados para isso. Advogados que, ao contrário dos filhos deles, têm seus melhores interesses em mente. Vim aqui apenas para informá-lo. Como seu pai e sua mãe pediram. Espere, disse Lucas, sua voz agora desesperada. Espere,
Eu posso explicar sobre ontem à noite. Foi um mal-entendido. Nós estávamos apenas tentando levá-los para um abrigo temporário, para o bem deles. Você abandonou eles no meio de uma nevasca, disse Dr. Ricardo friamente. Há gravações de câmeras de segurança, testemunhas. Se seus pais quisessem, você estaria sendo preso agora por tentativa de homicídio. Mas, por alguma razão que eu sinceramente não entendo, eles ainda te protegem. Eles recusaram pressionar charges. Eu preciso vê-los, disse Lucas. Preciso explicar. Preciso garantir que eles estejam bem. Dr. Ricardo caminhou em direção à porta. Eles não querem vê-lo. Deixaram isso muito claro. Você fez sua escolha ontem à noite. Agora viva com as consequências. Enquanto dirigia para a casa de Renata, Dr. Ricardo refletiu sobre a reação de Lucas. Não houve arrependimento pelo que ele havia feito. Não houve vergonha por ter abandonado seus próprios pais. Apenas raiva e ganância ao descobrir sobre o dinheiro. Exatamente como Antônio havia previsto. A reação de Renata foi ainda pior. Quando o Dr. Ricardo contou sobre a herança, ela literalmente gritou de frustração. "Isso não é justo!" Ela gritou, sua voz aguda e estridente. "Eles são meus pais! Eu sou a filha deles! Esse dinheiro deveria ser meu!" "Você os abandonou numa estrada para morrer", disse Dr. Ricardo. "Você literalmente jogou R$ 500 na neve e dirigiu para longe. Que parte disso te dá direito ao dinheiro deles?" "Eu trabalhei duro toda a minha vida", gritou Renata. "Eu mereço ser recompensada. Eles nunca trabalharam tão duro quanto eu." Dr. Ricardo sentiu nojo. Sua mãe trabalhou como faxineira por 30 anos. Seu pai trabalhou na construção civil até suas costas quase quebrarem. Eles venderam tudo o que tinham para pagar seus estudos. E você os recompensou abandonando-os para morrer. Renata pegou o telefone. "Vou ligar para um advogado. Vou contestar esse testamento. Esses velhos provavelmente manipularam esse Antônio, ou seja lá quem for." "Boa sorte com isso", disse Dr. Ricardo, já saindo. "O testamento é a prova de contestação. Antônio certificou-se disso. E seus pais têm os melhores advogados do país trabalhando para eles agora. Advogados que Antônio já tinha em retainer antes de morrer." Bruno, o caçula, reagiu de forma diferente. Quando o Dr. Ricardo contou sobre a herança, ele simplesmente ficou quieto por um longo tempo. "Quanto?" ele finalmente perguntou. R$ 4 milhões, mais propriedades. Bruno assentiu lentamente. "Então eles não vão mais precisar de ajuda financeira." Dr. Ricardo o encarou incrédulo. "Você realmente acha que eles aceitariam a ajuda de você agora? Depois do que você fez?" Bruno se encolheu. "Foi ideia do Lucas. Ele disse que eles seriam um fardo para sempre se não fizéssemos algo drástico. Disse que precisávamos nos livrar deles antes que começassem a precisar de cuidados médicos caros. E você simplesmente concordou?" perguntou o Dr. Ricardo. "Você simplesmente entrou no carro e ajudou a abandonar seus próprios pais?" "Eu não sabia o que fazer", Bruno murmurou. "Lucas é mais velho, ele sempre decide as coisas." "Você tem 28 anos, disse Dr. Ricardo com desgosto. "Você não é uma criança. Você fez uma escolha cruel e covarde, e agora você tem que viver com ela." "Posso vê-los?" Bruno perguntou baixinho. "Posso pelo menos me desculpar?" Dr. Ricardo balançou a cabeça. "Eles não querem vê-lo, nenhum de vocês três. Vocês tiveram a chance de ser filhos amorosos. Tiveram uma vida inteira de chances e vocês escolheram, repetidamente, serem egoístas. Agora é tarde demais. Mas eu os amo", disse Bruno. E pela primeira vez, Dr. Ricardo ouviu algo que poderia ser arrependimento genuíno em sua voz. "Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que fui fraco, mas eles são meus pais. Eu os amo. Se você realmente os amasse, você nunca teria entrado naquele carro", respondeu o Dr. Ricardo. "Amor não é uma palavra, Bruno. São ações."
E suas ações mostraram exatamente quanto você realmente os ama. Quando o Dr. Ricardo retornou à pousada naquela tarde, Maria e João estavam sentados no pequeno jardim dos fundos com Dona Irene. A neve havia parado e o sol estava saindo, fazendo o mundo inteiro brilhar. Como foram? Perguntou Maria, embora pelo olhar no rosto do advogado ela já soubesse. Exatamente como Antônio previu, disse Dr. Ricardo, sentando-se com eles. Lucas ficou furioso ao descobrir que não teria acesso ao dinheiro. Renata ameaçou processar. Bruno pareceu arrependido, mas é difícil dizer se é genuíno ou apenas porque percebeu o que perdeu. Eu esperava diferente, Maria disse baixinho. Alguma parte de mim ainda esperava que eles sentissem remorso pelo que fizeram a nós, não pelo que perderam. Eu sei que você esperava, disse Dr. Ricardo gentilmente. Mas pessoas que são capazes de abandonar seus pais numa nevasca não são pessoas capazes de remorso genuíno. Pelo menos, não imediatamente. Talvez um dia, disse João. Talvez quando forem mais velhos, quando tiverem filhos que os tratem da mesma forma, talvez então eles entendam. Ou talvez não. De qualquer forma, não podemos viver nossas vidas esperando por esse dia. Dr. Ricardo passou os próximos dias ajudando Maria e João a se instalarem em sua nova vida. A casa que Antônio havia deixado era linda, localizada em um bairro tranquilo, com árvores antigas e vizinhos amigáveis. Tinha 3 quartos, um escritório, uma cozinha moderna e um jardim nos fundos com uma fonte. Antônio havia contratado um designer de interiores para decorar tudo pensando em um casal de idosos. Havia barras de apoio nos banheiros, pisos antiderrapantes, iluminação excelente, até um elevador de escada instalado caso tivessem dificuldade para subir. Maria chorou quando viu o quarto principal. Havia uma foto emoldurada na mesinha de cabeceira. Era uma foto velha, desbotada de um jovem casal com um adolescente magro entre eles. Maria a pegou com mãos trêmulas. É nós, ela sussurrou. João olhou por cima do ombro dela. Meu Deus, é nós com Antônio. Deve ter sido tirada uns dias antes dele ir embora. Eu nem sabia que essa foto existia. Ele aguardou, disse Maria, nova onda de lágrimas caindo. Por mais de 40 anos, ele guardou essa foto de nós. Dr. Ricardo estava esperando na porta. Ele deixou instruções para que essa foto fosse colocada aqui, explicou. Ele queria que vocês soubessem que nunca os esqueceu, nem por um dia. Eles se mudaram para a casa uma semana depois do Natal. Dona Irene os ajudou, recusando qualquer pagamento. Mas Maria e Dr. Ricardo secretamente estabeleceram um fundo que pagaria a hipoteca da pousada de Dona Irene pelos próximos 10 anos, além de um fundo para manutenção. Quando Dona Irene descobriu, ela chorou. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria, ela protestou. Exatamente, disse Maria, abraçando-a, assim como nós fizemos com Antônio. E agora você está sendo recompensada também, porque a bondade deve ser recompensada, Dona Irene, sempre. Nos meses seguintes, Maria e João se ajustaram lentamente à nova realidade. O dinheiro era surreal. Eles nunca haviam tido mais que alguns milhares de reais em sua conta bancária de uma vez. Agora tinham milhões. Mas o dinheiro não curou a dor. O dinheiro não trouxe seus filhos de volta. Não apagou a traição, não encheu o vazio em seus corações onde o amor deles costumava estar. Eles receberam cartas. Lucas escreveu 3 vezes, cada carta mais desesperada que a anterior. Na primeira, ele tentou se explicar, dizendo que havia sido um mal-entendido. Na segunda, ele pediu perdão. Na terceira, ele admitiu abertamente que queria acesso ao dinheiro, que estava com problemas financeiros e precisava de ajuda. Maria queimou todas as 3 cartas sem responder. Renata contratou um advogado para contestar a herança, alegando que Maria e João não estavam em condições mentais de administrar tanto dinheiro.
O processo foi rapidamente dismissed quando os médicos testaram Maria e João e os declararam perfeitamente competentes. Renata também foi forçada a pagar as custas judiciais. Bruno apareceu na porta da nova casa deles uma vez. Maria viu através da janela, viu seu filho mais novo parado na calçada, olhando para a casa com uma expressão de total desespero no rosto. Ela ficou ali por 10 minutos, lutando consigo mesma. Uma parte dela queria abrir a porta, abraçá-lo, perdoá-lo. Mas outra parte, a parte que ainda sentia o frio daquela noite na neve, que ainda lembrava do som do carro se afastando, não conseguia. João veio e ficou ao lado dela. É sua decisão, ele disse suavemente. Se você quer falar com ele, eu vou apoiar. Se você não quer, também vou apoiar. Maria balançou a cabeça. Ainda não, ela sussurrou. Ainda dói demais. Bruno finalmente foi embora depois de meia hora. Ele nunca mais voltou. 1 ano se passou. Depois 2. Maria e João usaram parte do dinheiro para estabelecer uma fundação. A Fundação Antônio Ferreira para Jovens em Risco. Ela fornecia abrigo, reabilitação de drogas e treinamento profissional para adolescentes e jovens adultos sem teto. Eles pessoalmente supervisionavam a fundação, passando dias na semana lá, conhecendo cada jovem, ouvindo suas histórias. Cada jovem que eles ajudavam era Antônio para eles. Cada vida que salvavam era uma forma de honrar o presente que ele lhes havia dado. Maria descobriu que trabalhar com esses jovens curava algo dentro dela. Ela via tantos Antônios, tantas vidas que só precisavam de uma chance, de alguém que acreditasse neles. E cada vez que um deles se formava no programa, conseguia um emprego, reconstruía sua vida, ela sentia o coração um pouco mais leve. Eles também ajudaram Dona Irene a expandir sua pousada. Com o investimento deles, ela transformou o lugar em um refúgio para pessoas em situações difíceis. Tornou-se conhecida na região como um lugar onde qualquer um podia encontrar uma cama quente e uma refeição, sem perguntas, sem julgamento. João começou a fazer trabalho voluntário em uma organização que ajudava idosos em situação de vulnerabilidade. Ele nunca esqueceu aquela noite na neve. Nunca esqueceu como facilmente eles poderiam ter morrido. Ele estava determinado a garantir que outros idosos não passassem pelo mesmo. Um dia, 3 anos após aquela fatídica véspera de Natal, Maria recebeu uma carta. Não era de nenhum de seus filhos. Era de uma mulher chamada Sofia, que se identificava como a esposa de Bruno. A carta explicava que Bruno havia entrado em depressão profunda após os eventos daquele Natal, que ele havia perdido o emprego, seu casamento estava acabando e ele havia começado a fazer terapia. Sofia escrevia que pela primeira vez Bruno estava realmente confrontando o que havia feito, não porque havia perdido dinheiro, mas porque finalmente entendia a magnitude de sua traição. A carta não pedia nada, não pedia perdão. Não pedia dinheiro. Apenas informava Maria de que seu filho mais novo estava sofrendo, estava mudando, estava tentando se tornar uma pessoa melhor. E terminava com uma linha. Se algum dia a senhora estiver pronta para ouvir, ele gostaria de falar. Maria mostrou a carta a João. O que você acha? Ela perguntou. Eu acho que 3 anos é muito tempo, disse João. Tempo suficiente para a raiva genuína se transformar em arrependimento genuíno. Mas só você pode decidir se está pronta. Maria pensou por uma semana. Depois escreveu uma resposta. Não para Bruno, mas para Sofia. A carta dizia: obrigada por me escrever. Obrigada por cuidar do meu filho, mesmo quando ele provavelmente não merecia esse cuidado. Diga a ele que não estou pronta para vê-lo ainda, mas talvez um dia. Diga a ele para continuar a terapia, para continuar trabalhando em si mesmo, não por mim, mas por ele, porque ele precisa ser capaz de viver consigo mesmo. E se ele realmente mudar,
Se ele se tornar uma pessoa que pode olhar no espelho e respeitar quem vê, então talvez possamos conversar. Mas não ainda. Ainda não. 6 meses depois, Maria estava na fundação quando um jovem de cerca de 19 anos foi trazido. Ele estava em péssimo estado, viciado em drogas, magro a ponto de estar quase transparente. Ele se recusava a falar com ninguém, apenas sentava no canto e olhava para o nada. Maria se aproximou dele lentamente. Eu sei como é, ela disse suavemente, estar tão perdido que nem consegue ver uma saída. O jovem a olhou com olhos vazios. Você não sabe nada sobre mim. Você está certa, Maria admitiu. Mas conheci alguém como você uma vez, há muito tempo. Ele estava exatamente onde você está agora, sem esperança, sem futuro. E sabe o que aconteceu? Ele morreu? Perguntou o jovem amargamente. Não, disse Maria. Ele viveu. Ele não apenas viveu, ele prosperou, construiu um império, teve uma vida significativa. E tudo porque alguém lhe deu uma chance. Alguém acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Por que você está me contando isso? Perguntou o jovem. Porque eu quero lhe dar a mesma chance, disse Maria. Quero acreditar em você quando ninguém mais acredita. Mas você tem que querer isso também. Você tem que estar disposto a lutar. O jovem olhou para ela por um longo momento. Então, pela primeira vez, Maria viu algo em seus olhos. Uma pequena faísca, minúscula, mas lá. Qual era o nome dele? O jovem perguntou. Do cara que você conheceu. Antônio, disse Maria, sentindo lágrimas chegarem. Seu nome era Antônio, e ele foi uma das melhores pessoas que já conheci. Aquele jovem, cujo nome era Rafael, entrou no programa. Lutou contra o vício. Teve recaídas, teve dias ruins, teve momentos onde queria desistir. Mas Maria estava sempre lá, assim como João, oferecendo apoio, acreditando nele, dando-lhe a dignidade que o mundo havia negado. 2 anos depois, Rafael se formou no programa. Conseguiu um emprego como auxiliar administrativo. Alugou um pequeno apartamento. Começou a reconstruir relacionamento com sua família. E no dia de sua formatura do programa, ele se aproximou de Maria. Eu não sei como agradecer, ele disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você salvou minha vida. Você não precisa agradecer, disse Maria. Apenas pague adiante. Quando você estiver em posição de ajudar outra pessoa, faça isso. É assim que honramos aqueles que nos ajudaram. Agora, 5 anos depois daquele Natal terrível, Maria e João estavam sentados em seu jardim. Era uma noite quente de verão, e o som da fonte criava uma melodia pacífica. Você é feliz? João perguntou de repente. Maria pensou sobre isso. O dinheiro havia dado segurança, conforto, a fundação havia dado propósito, ajudar os jovens havia dado significado. Mas a ferida deixada por seus filhos ainda estava lá, uma cicatriz que nunca desapareceria completamente. Eu não sei se feliz é a palavra certa, ela disse honestamente, mas estou em paz. Pela primeira vez em muito tempo, estou em paz. João assentiu. Eu sinto o mesmo. E ele pegou a mão dela, o mesmo gesto que haviam compartilhado por 39 anos agora. Nós sobrevivemos, ele disse. Eles tentaram nos destruir e nós sobrevivemos. Mais do que sobrevivemos, disse Maria. Prosperamos. De uma forma que nunca imaginamos. Sabe o que é engraçado? João continuou. Antônio nos deu muito mais do que dinheiro. Ele nos deu validação. Ele provou que nossa vida de bondade significou alguma coisa. Que os sacrifícios não foram em vão. Mesmo quando nossos próprios filhos não conseguiam ver isso, Antônio viu. Ele viu, concordou Maria, e por isso sou eternamente grata. Naquela noite, antes de dormir, Maria tirou a velha foto da mesinha de cabeceira. A foto dela e João jovens, com Antônio magro e pálido entre eles. Todos os 3 sorrindo timidamente para a câmera. Obrigada, ela sussurrou para a foto. Obrigada por lembrar.
Obrigada por provar que a bondade importa. E enquanto ela e João adormeciam abraçados, como sempre faziam, ela pensou em seus filhos, Lucas, provavelmente ainda amargurado sobre o dinheiro perdido, Renata, provavelmente ainda raivosa, e Bruno, talvez, apenas talvez, começando a entender verdadeiramente o que havia perdido. Ela não sabia se algum dia os veria novamente. Não sabia se algum dia poderia perdoá-los completamente. Mas sabia uma coisa com certeza. Ela e João haviam vivido com amor. Haviam dado amor livremente, sem expectativas. E aquele amor havia retornado a eles de uma forma inesperada, de alguém que eles menos esperavam, provando que a bondade nunca é desperdiçada. Porque 44 anos atrás, eles ajudaram um menino numa noite fria, e aquele menino nunca esqueceu. Ele passou sua vida inteira tentando retribuir, e no final, ele deu a eles não apenas segurança financeira, mas algo muito mais valioso. Ele deu a eles a confirmação de que sua vida havia importado, que sua bondade havia mudado o mundo, uma pessoa de cada vez, um ato de amor de cada vez. E isso, Maria percebeu enquanto adormecia, isso era o verdadeiro presente. Não os milhões de reais, mas a prova de que o amor sempre, sempre encontra um caminho de voltar. Obrigada por ficarem até o final desta história. Se ela tocou seu coração como tocou o nosso, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever em nosso canal para mais histórias emocionantes. O que você achou da história de Maria e João? Deixe sua opinião nos comentários e não percam o próximo vídeo na tela. Outra história incrível está esperando por vocês.